Diz assim a palavra de Deus em Tiago capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa, ou necessitando de alimento diário, e um de vocês lhes disser: vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e temem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra. Vamos orar? Peça a Deus que fale com você. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor com gratidão por termos lido a tua palavra. E agora pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê entendimento, discernimento da tua palavra, e que essa operação, esse conhecimento, mostre quem somos, à luz do teu ser grande, santo, divino. Deus, que nesse momento de meditação da tua palavra, seu Espírito que em nós habita, aqui nesse ajuntamento, como cantamos, ajuntamento de pessoas que foram alcançadas pelo Senhor com redenção, o Senhor fale conosco, Senhor. Seu Espírito, Deus, nos aguce a escuta da tua voz. Que a tua palavra, Senhor Deus, tenha, ó Deus, a primazia nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas decisões, nas nossas escolhas. Que o Senhor esteja em primeiro lugar, Senhor. Não deixe que nada nos roube nesse momento de conhecimento, Senhor Deus, da tua palavra e de escuta da tua voz. Não deixe que as preocupações desta vida, Senhor Deus, nos arrebate de ti, Senhor. Muito pelo contrário, que nesse momento, Senhor, estejamos livres para ouvir e prontos para obedecer, Senhor. Ministra fé ao nosso coração, Senhor, para que possamos responder a essa palavra de uma maneira, Senhor Deus, que Cristo seja glorificado. Pastoreia, Senhor, as nossas emoções com a palavra, com o Evangelho, Senhor. Ó Deus, e que nós encontremos no Senhor, na tua voz, a experiência de ver que ela desarma outras vozes. E que a tua voz é poderosa, Senhor, e ela, ó Deus, ajusta as coisas dentro de nós que voz nenhuma outra pode fazer. Por isso, Senhor Deus, aqui estamos nós, em culto. Que a meditação do nosso coração honre o teu nome. Sejam agradáveis ao Senhor, como orou o salmista no Salmo 19. Que a palavra dos nossos lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor na sua presença. É o que oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, na vida do crente existe
o texto lido. O texto pode ter um suporte impresso, que é o que tem aqui. Mas ele também pode ter um suporte virtual, que é o que você tem no seu aplicativo aí. O que acabamos de fazer hoje foi a experiência de termos um texto lido. Mas na vida de um crente, na vida de um cristão, e é importante uma consideração, esse texto que a gente lê, o texto que a gente lê, a gente equipa a nossa mente e ele vai pautando a nossa confissão. A gente não diz que a gente crê na Bíblia, que a Bíblia é a nossa regra de fé, o nosso conteúdo. No que você crê? Eu creio no que a Bíblia diz. O que você pratica? Eu pratico o que a Bíblia manda. Então a gente costuma dizer que a Bíblia é a nossa regra de fé, conteúdo e prática, a prática desse conteúdo. Mas também, e aqui especificamente na nossa igreja, a gente tem um recurso pedagógico que nos ajuda a memorizar o que a Bíblia diz e no que a gente crê. A gente tem um recurso para isso que se chama confissão de fé. Quem vai fazer curso de novos membros vai conhecer isso. A gente tem uma confissão de fé. Ela é igual, ela tem o mesmo poder de Bíblia? Não. Bíblia que segue o nosso fundamento da vida, que é o nosso fundamento da vida, é a palavra de Deus. Mas a gente tem um recurso pedagógico chamado de confissão de fé, que resume de uma maneira simples e lógica os principais pontos da fé cristã, no que um cristão crê, para que a gente possa usar, memorizar, consultar para poder viver. Então todo crente tem que conhecer esse texto. Você fala assim, eu gosto de Jesus, mas eu não quero estudar a Bíblia não quero conhecer a Bíblia. Então, meu irmão, você está errado. Você precisa conhecer a Bíblia. Porque o que o Senhor nos deixou é a palavra e o Espírito Santo. E a palavra é a maior revelação que Deus fez dele mesmo. Você quer conhecer Deus, você tem que conhecer a revelação que ele fez dele mesmo. Esse texto precisa ser conhecido, lido e conhecido. Mas a gente também tem, essa expressão não é da teologia, é de uma pessoa que foi uma professora, e ela dizia, Cristiano, tem coisas que a gente fala, mas tem coisa que é o texto vida. E aí eu trouxe um caderninho meu aqui, olha só, quem gosta de Tolkien, inveja para vocês, não dou, não vendo, não troco, feito à mão. A gente também tem um texto vida. Então a gente tem uma fé consciente, lida, introjetada, formulada, mas tem um texto vida que são páginas que vão sendo escritas pelas nossas ações. Aqui está em branco, mas o meu está cheio de coisa escrita. E é muito importante quando a gente vê convergência entre o texto lido e confessado e o texto escrito pelas nossas atitudes, o texto vida. E é muito triste quando a gente vê divergência entre o que a gente conhece e professa como fé e o que o texto vida fala. Porque às vezes a gente não vê, pode encontrar profissão de fé de uma coisa e o livro das atitudes não tendo aderência a isso que a gente fala. No sermão de hoje, à luz desse texto de Tiago, Tiago vai trazer luz, vai chamar a nossa atenção exatamente para a necessidade que o cristão tem, palavra da contemporaneidade, de ser intencional em fazer com que ele saiba bem a Bíblia e tenha uma fé biblicamente delineada, mas ele também seja pronto e vigilante, fervoroso, para que essa confissão de fé, ela seja encarnada. E o texto vida mostre que a Bíblia está aqui, em operação na nossa vida. Então,
que o texto da sua vida, contendo as suas ações, as minhas ações, as nossas ações, seja um texto que mostre que a gente ama a Deus e no amor a Deus a gente ama o nosso próximo também. Antes da gente pensar, irmãos, esse sermão de hoje tem 2 pontinhos e ele vai ser bem rápido. Mas eu queria trazer uma sentença para você memorizar, para você guardar no seu coração. Que talvez que pode servir para quando você voltar ao texto de Tiago, capítulo 2, e você poder dizer, meu Deus, eu não posso me esquecer disso. Uma fé salvadora, a sentença é essa, uma fé salvadora produz frutos de amor a Deus e amor ao meu próximo. Uma fé salvadora produz frutos de amor a Deus e ao meu próximo. Adolescentes, podem tomar nota. Uma fé salvadora produz frutos de amor a Deus e amor ao meu próximo. Mas Tiago fala que a gente pode dizer que tem fé. A gente pode falar bem do Evangelho. A gente pode falar bem das Escrituras. E não mostrar isso que a gente fala, professa, confessa no livro das ações, no texto da vida. E aí ele diz que essa fé, se você fala bem, confessa direitinho, mas o livro das ações não mostra o que você confessa, ele fala que você é morto. Palavra forte. Então vamos pensar primeiro nesse cenário, da gente dizer, meu Deus, eu não quero só uma fé que é professada, confessada, entendida, mas não vivida. Então, o primeiro pontinho aqui é que uma fé de palavras, mas sem ação, ela é morta, está no texto. Uma fé de palavras, sem ação, a partir desta fé, ela é morta. O que significa isso? Significa que essa fé, ela tem um trabalho intelectual, tem um assentimento intelectual, tudo bem com essa palavra? Tem um assentimento intelectual, você sabe disso, você sabe o que você crê, você conhece a Bíblia, você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia, você memoriza a Bíblia, você confessa que é bíblico, que é um crente bíblico, mas às vezes a gente diz assim, puxa, só de saber a palavra e ter uma confissão bíblica bem desenhada, está garantida, garante muitas coisas na minha vida cristã. Tiago está dizendo que não. O crente, ele tem que vigiar, porque só saber uma coisa boa, eterna, verdadeira, e que está afirmada nos céus para sempre, como o Evangelho, a palavra de Deus, isso não garante que você tenha uma fé em operação. Irmãos, não significa que a gente não pode saber. Não tem como ser cristão e não saber. Tem que saber. Mas saber não é o último passo. Só saber não é o nosso alvo. É saber para viver. Por isso hoje, Tiago está, à luz nesse texto, desafiando você e a mim, para a gente pensar, meu Deus, será que eu sei a palavra? E o que eu sei da palavra, eu estou conformado que só saber é importante e isso garante todas as coisas? Ele está dizendo que não. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, a gente tem, ele até cita essa expressão, a gente leu no texto, a gente tem a revelação daquilo que se chamou de uma confissão padrão de um judeu no Antigo Testamento, em que 2 vezes ao dia ele dizia, ouve Israel, o Senhor é o único Deus,
Um judeu, naquele contexto, naquele momento, ele tinha uma alegria e uma responsabilidade de trazer essa confissão em 2 momentos do dia. Deus é o único Senhor. Deus é o único Senhor. E essa confissão é maravilhosa. Tiago está dizendo, que bom. Mas ele diz, não pode ficar só na confissão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 24. Porque o mesmo Tiago vai dizer. Olha o que a gente vai ter de relato aí em Marcos, capítulo 1, versículo 24. Capítulo 1, versículo 24. Vocês acharam primeiro que eu. Diz assim a palavra de Deus. O que quer conosco, Jesus Nazareno? Você veio para nos destruir? Olha só isso. Sei muito bem quem você é, o Santo de Deus. Quem disse isso? Foram demônios. Tiago está dizendo, os demônios sabem quem Jesus é e falam, eu sei quem você é o Santo de Deus. Não adianta a gente falar somente e falar a coisa certa. Não tem como não saber, e não tem como não saber corretamente. Mas ele está dizendo que se a vida de um crente é só saber Bíblia e saber corretamente, ele está dizendo, se a gente tem confiança nisso, olha, cuidado, os demônios sabem. E eles tremem diante de Jesus, porque eles sabem que eles são rebeldes, eles não entregam a vida para Cristo. Ele está dizendo que só o saber, sem ter um texto vida, convergente para aquilo que a gente professa crer, ele está dizendo que isso é uma fé morta. É morto por quê? Não é morto porque foi morrendo e perecendo, é morto porque nunca viveu. Irmãos, isso é sério. É morto porque nunca viveu, é morto porque nunca viveu a verdadeira fé em si mesmo. É uma fé só mental. E isso, ter uma fé só mentalizada, entendida, não nos torna vivos. Ele dá um exemplo no versículo 15, 16 e 17. Imagine que nós temos um irmão crente em Cristo Jesus, e ele está desprovido de 2 coisas. Primeira delas é que ele tem roupa, mas ele não tem a roupa adequada para a estação certa. Essa estação certa não está no texto, mas eu estou aplicando. Está muito frio, e ele não tem uma roupa quente. E hoje está frio. Ao mesmo tempo, um outro cenário. Nós temos um irmão que deve ter alguma coisa para comer, vai ter na quarta-feira. Mas hoje, ele não tem o que se alimentar, ele está com fome. E aí ele diz, ai que legal, você está perto dele, e aí você prefere uma bênção padrão que existia no contexto de Tiago. É dizer assim, que o Senhor te abençoe, vai sob a bênção dele, e que você se vista e se farte, vai na bênção. E você manda o irmão para casa, com frio e sem comer. Ele está dizendo, olha, você falou a coisa certa, orou por ele, mas não fez o principal. Vamos atrás de uma blusa para você e vamos atrás de uma comida para você comer hoje. Tudo bem que ela vai chegar na quarta, mas até lá, o amor por Deus e o amor por você me fez agir. Por isso, irmãos, é o exemplo que ele coloca, um crente com a vestimenta, mas sem a vestimenta adequada, ou um crente sem comida para hoje. Ele está dizendo, não adianta você orar, proferir a bênção, sem agir. Essa ação da fé, irmãos, ela pode ser tanto para Deus, como para o nosso próximo.
A gente sabe que o resumo do Evangelho é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a gente mesmo. E a gente sabe disso, e a gente é tentado o tempo inteiro a não fazer isso. Mas hoje o que Deus vem nos desafiar é que uma fé verdadeira em Cristo Jesus, ela produz fruto de amor a Deus e ao próximo. Então eu gostaria de perguntar, sua fé é viva? No seu texto vida, tem uma confissão escrita nas atitudes, ou está uma página em branco? Eu pergunto isso para mim também. Será que a Confissão de Fé Batista de 1689, ou a Bíblia que dominicalmente a gente, com a graça e misericórdia de Deus, quer expor aqui nesse púlpito, eu estou sendo intencional na oração, antes, durante, depois do sermão, na semana, dizendo: Deus, dá poder de Espírito para que esse texto esteja escrito nas atitudes, no poder do Teu Espírito? Ou será que a gente ainda despreza o conhecimento? Nem é o objeto direto do texto principal? Não sei para que tem que ter Bíblia. Não sei por que tem momento de estudar a Bíblia e pregação. Se você ainda despreza o conhecimento, meu irmão, sua fé está frágil. Mas se você se gaba do conhecimento e diz: tá, eu sei tudo, está muito bom, o que eu sei é suficiente para que eu rode até Jesus voltar e me chamar para Ele. Eu quero te dizer que há algo mais que a gente precisa olhar e vigiar e perseguir em oração. Deus, escreve a palavra nas minhas atitudes. Eu quero ver o texto na vida. Eu quero ver o texto, a palavra. Eu quero ver Jesus encarnado em mim. Eu quero ver a palavra ser lida e entendida, mas também ser guardada no coração para que ela possa ser vivida. E tudo isso é no poder do Espírito. Se a palavra estiver só na nossa mente, e a gente até ora sobre a palavra, mas olha a realidade e diz: é isso. E a gente não vai fazer nada, seja em relação a Deus, no amor por Ele, na adoração a Ele sobre todas as coisas, e também na relação com o nosso próximo, seja da família da fé, das pessoas que a gente convive e conhece, até numa relação mais distante, a gente tem um ponto para revisar. Tiago está dizendo que essa fé é morta. Mas, irmãos, qual é a sentença do início da pregação? Uma fé salvadora produz frutos de amor a Deus e ao próximo. Em segundo lugar, Deus quer de nós, e Ele quer produzir em nós uma fé salvadora. E o que é uma fé salvadora? Ela tem a sua expressão máxima na obediência à palavra de Deus. É um lema da Igreja Reformada, quero que você preste bastante atenção aqui, dizer isso. Somos justificados somente pela fé, mas pela fé que nunca está sozinha. Você foi justificado pela fé em Cristo Jesus. A gente não faz nada, Deus não precisa das nossas obras para nos salvar. Você foi salvo pela graça de Deus, e isso é a ação de Cristo Jesus por mim e por você naquela cruz. Mas uma vez que fomos salvos, justificados, e Cristo vive em nós, esse Cristo se move em relação ao amor e adoração a Deus, em relação ao próximo. Esse Cristo que habita em você, que nos salvou e nos justificou, também é Senhor do nosso coração. E sendo Senhor do nosso coração, Ele vai dizer: Cristiano, não é por aí. E a gente, por amar, a gente vai decidir, a gente vai agir pela palavra, no poder de Espírito, para que Cristo cresça e a gente diminua. Talvez você diga: não, Jesus é o meu Salvador, mas Senhor do meu coração Ele não é. Isso é obra morta. Jesus é o meu Salvador, mas nas escolhas do dia a dia sou eu que tomo a liderança. Não, essa palavra está sufocada. Dizer que Jesus é o nosso Salvador implica dizer: é Senhor sobre o meu coração. E dizer que Ele é o Senhor do meu coração significa: eu vou agir conforme o que Ele fala na palavra, conforme o Cristo que habita em mim. E aí Tiago usa dois exemplos. Abraão fez isso e Raabe fez isso. Ele está dizendo: Abraão, ele cita
A experiência de Abraão de oferecer o seu filho Isaque, registrado em Gênesis 22, que Deus falou para ele: Abraão, sai daí e entrega o seu único filho em sacrifício. E o Abraão faz o quê? Pega o filho, prepara as coisas do sacrifício e vai para o monte. Em obediência à voz de Deus. Foi o primeiro teste da fé de Abraão? Não. Desde Gênesis capítulo 12, a gente já vê Deus falando para Abraão: sai e vai para uma terra que você não sabe. Lá vai Abraão, sair e vai sem saber. Depois, Deus, no capítulo 15, Deus fala com ele de novo, e depois no 17, e no 15, versículo 6, é um texto que Paulo até fala: nossa, Abraão creu no que Deus falou, agiu por aquilo que Deus fez, e isso foi imputado para a justiça dele. Foi justificado porque creu no que Deus falou. Agora Tiago olha uma jornada de obediência, uma jornada de ação à luz da voz de Deus, e diz: finalmente, mais um teste. Ele entrega o seu filho. E isso confirma que ele é um amigo de Deus. É um amigo de Deus que manifesta obediência. Um amigo de Deus que Deus fala e ele tem prazer de obedecer. É um amigo que tem o prazer de ouvir, se deleita com o que ouviu, mas tanto quanto pede graça e poder para cumprir. Para agir a partir daquilo que Deus falou. Essa é a fé verdadeira. É aquele crente que se alegra no que Deus fala e também quer ser zeloso e dizer: eu quero viver a palavra, porque Jesus é o Senhor sobre o meu coração, e a palavra dele é saúde para a minha vida. Como que a gente manifesta que a gente tem a palavra no texto vida? Quando a gente obedece, irmãos. Quando a gente recebe a palavra. Em Abraão, ele creu, isso foi imputado para a justiça. Gênesis capítulo 15, versículo 6, se cumpriu em Gênesis 22. Abraão, eu sei que você teme e não me negou o seu único filho. Você cumpriu o que eu falei. O que o Espírito de Deus quer fazer com a gente hoje, irmãos? O Espírito de Deus quer que a gente receba a palavra com amor e alegria, porque Deus fala e a palavra é viva. Mas esse mesmo Espírito que quer trazer uma experiência de deleite com a palavra, com o Deus da palavra, também quer dar a você poder e graça para agir com a palavra a partir de hoje, na semana que se inicia hoje. Que Deus não precise olhar aqui para nós, Igreja Batista Fonte de Sicar, e usar o exemplo que Tiago trouxe. Meu Deus, tem um irmão que não está adequado na vestimenta para a estação. Todo mundo disse para ele: vai em paz, vai sob a bênção. Mas ninguém fez nada. Que Deus não precise hoje encontrar aqui no meu coração alguém que diz: Deus, eu confesso que Jesus é o Senhor sobre a minha vida, e amanhã eu diga: vou agir como se Ele não existisse na minha semana. Vou seguir meu próprio entendimento, mas eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Que hoje o Senhor encontre corações disponíveis para receber a palavra, mas corações rendidos para dizer: Deus, eu quero receber a palavra, para viver a palavra. Às vezes, irmãos, a gente ao longo da vida cristã corre o risco de saber a palavra e dizer: mas eu não sou assim. Eu não sou assim. A gente cantou que a gente é finito e carnal. Finito nós começamos, mas nós já recebemos vida eterna. E nós temos um corpo com a presença do pecado e da morte nele. Mas esse corpo não define quem nós somos. Cristo vive em você. E esse Cristo que habita em você, que vive em mim, ele se move neste mundo, irmãos. E ele não precisava da gente. Mas ele escolheu você. Ele escolheu você para manifestar o seu ser divino gracioso. Jesus é aquele que tem o coração no Pai. Por isso que João registra no seu Evangelho, capítulo 4, a palavra de Jesus falando para a mulher de samaritana. O Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai está procurando pessoas que andem em Jesus, e andar em Jesus se manifesta em adoração neste mundo. E essa pessoa é você.
Essa pessoa sou eu. Por isso eu quero terminar esse sermão de hoje dizendo que Deus está nos chamando para uma fé viva, uma fé pulsante, uma fé bíblica, e uma fé bíblica que escoa para as ações, que escoa para negar-se a si mesmo. Ter obras a partir da fé, dizer, não, nesse momento eu preciso arrancar o meu olho que me faz pecar e lançar fora. Por quê? Porque isso aqui não é pecado, mas me afasta de Deus. Isso é obra de fé. Isso é fé em ação. Isso é operação bíblica. Não, hoje eu vou oferecer a minha segunda face. Me bateram aqui, pois eu vou dar outra. Por quê? Porque o meu Jesus é manso e humilde de coração. Ele fala a verdade. Ele é contra o pecado, ele é justo, mas é ele que exerce a justiça e não as minhas mãos. A vingança pertence ao Senhor. Isso é fé em prática. Fé em prática é quando chega um laço lá no seu trabalho ou no meu trabalho, para que você roube a glória de Deus para você. Como o diabo fez com Jesus, registrado em Mateus capítulo 4. Vou te dar tudo isso. E a gente vai colocar a fé em prática dizendo, não, Satanás, adorarás somente o Senhor seu Deus, e só a Ele prestarás culto. Vai-te, porque está escrito. Em que momentos, e em que áreas da sua vida você é mais desafiado hoje a dizer, Deus, a minha fé aqui, a minha fé bíblica aqui, precisa ser posta em prática. Talvez o seu coração esteja carregado hoje, carregado de marcas. Marcas de você, da sua vida sobre você mesmo, marcas do outro sobre você, que você diz, Deus, eu não consigo me desvencilhar disso. E o meu passado ficou grande e pesado. E eu sou escravo das minhas memórias. E elas me derrubam. Elas me derrubam. Mas é nesse momento que a gente vai ter uma fé bíblica e dizer, Senhor, eu quero uma fé que deixa para trás as coisas que ficaram lá e prossegue para as que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação do Senhor em Cristo Jesus. O apego a essa dor me escraviza, mas deixar essa dor aos pés da cruz me deixa livre para correr a carreira que está proposta. Irmãos, há momentos em que a gente precisa levar essa fé prática para as decisões de como a gente tem vivido. E se você está aqui hoje dizendo, Jesus, eu não sou seguidor de Jesus, eu estou aqui simpatizando com a fé cristã, Deus está te chamando para uma fé viva, meu amigo. Deus está te chamando para uma fé viva, que não é só conceitual. Deus está te chamando para não somente saber sobre Ele. Deus está te chamando para que você saiba sobre Deus e viva Deus na sua vida. Deus está te chamando para que você fale de Deus, mas também para que você prove e veja que Ele é bom. Deus está vivo e Ele nos quer dar uma fé viva. Ele age. E Ele quer nos levar a agir. Por isso, saiba a palavra, creia na palavra, confesse a Bíblia, mas deixe o Espírito Santo escrever no texto vida, esse texto que você confessa. De maneira que o livro da sua história mostre quem é Jesus, que habita num vaso de barro, Deus homem, que mora, infinito, que mora em nós, crentes, que foram regenerados pela sua graça. Há um convite de Deus para mim e para você hoje. Vamos fazer valer a palavra que Ele nos tem dado. Uma fé verdadeira, irmãos, produz um fruto de amor a Deus e ao próximo. Que o Senhor não deixe que essa palavra se apague do meu coração e do teu. Vamos orar? Hoje é ceia do Senhor. E a Bíblia diz que a gente deve examinar-se a si mesmo e comer o pão e beber o cálice. Faz parte da vida cultica, faz parte da vida de um crente examinar. E nesse exame, à luz da palavra, confessar pecado.
se em algum ponto da palavra de Deus você percebeu algum desvio de rota, diga ao Senhor: Deus, eu desviei da rota, eu me perdi do Senhor, vem me procurar, vem me alcançar, eu quero voltar, eu quero uma fé viva. Deus, eu não quero a fé dos meus pais, eu não quero a fé dos meus pais, eu quero uma fé experimentada num relacionamento pessoal com o Senhor. Você que é filho, está aqui, ouse hoje: Deus, eu não quero a fé dos meus pais. Você que está aqui, feliz por estar numa tradição reformada, e que bom, mas que hoje você possa dizer: Deus, mais do que isso, eu quero a palavra viva, me dando uma fé pulsante. Eu quero fazer combinados hoje com o Senhor, porque o que eu estou ouvindo do Senhor na palavra hoje, semana passada, há um ano, o que eu li essa semana, o que eu tenho lido, tem me desafiado a agir a partir do que o Senhor fala. Mas na hora da ação, quem ganha a liderança sou eu e não o Senhor. Na hora da ação, a omissão reina. Hoje é o dia da gente dizer: Deus, chega, eu quero agir. Não porque eu tenho poder, mas eu quero permitir que Cristo cresça nessa situação e eu diminua. Que o Espírito de Deus produza frutos da sua palavra na nossa vida. Vamos orar. Senhor, nós nos curvamos diante do Senhor. Tua palavra foi lida e agora nós estamos aqui rendidos ao Senhor, diante do Senhor com o coração rasgado, para pedir, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Para pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor faça o ajuste da vida ao que a palavra diz. Ó Deus, se o texto lido, entendido, confessado nos lábios, não tem sido escrito no texto da vida, muda isso, Deus. Nós queremos uma fé verdadeira. Uma fé verdadeira que corre no amor por Ti, na adoração pelo Senhor e no amor por Ti, nós amamos o nosso próximo. Nos livra, Senhor Deus, de falar que cremos no Senhor, e não, Senhor Deus, sermos solícitos, graciosos, misericordiosos, amorosos, compassivos, com o nosso próximo criado pelo Senhor, a sua imagem e semelhança. Senhor, nos livra de dizer que amamos o Senhor, que cremos no Senhor, mas o nosso coração não tem Jesus, o Senhor, sobre ele. E assim no processo da vida, somos nós que reinamos. São as nossas escolhas, a nossa vontade, o que a gente acha que é melhor, e não o que a Tua palavra diz. Muda isso, Senhor. Dá-nos uma fé, Senhor, que evoca, produz um coração rendido a Cristo. Um coração que se cala diante da majestade de Deus. Um coração que diz: Cristo é Senhor sobre a minha vida. Um coração que diz: está escrito, Satanás. Como Jesus Cristo fez. Senhor, por favor, nós pedimos um avivamento. Um avivamento dentro de nós com a palavra. No poder do Teu Espírito. Para que essa fé viva, Senhor. Essa fé viva, Senhor Deus, ela glorifica o Senhor. Nos livra, Senhor Deus, de uma fé só conceitual. Nos livra, Senhor Deus, de nos acomodarmos com a rotina religiosa. Nos livra, Senhor Deus, de nos acomodarmos com o dia a dia de um crente. Ó Deus, mas que o Evangelho seja novidade de vida para nós. O Evangelho, a palavra, seja novidade de vida. E assim a gente cumpra o que está no Evangelho. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Que o Senhor encontre aqui, nesta manhã, corações dispostos a isso. Enche-nos do Teu poder para vivermos a palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos cear. A ceia não é da Igreja Batista Fonte Sicar, a ceia é de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e Salvador e, Senhor, e Redentor. Por isso, se você é de outra igreja cristã,
E Jesus é o Senhor da sua vida. Você é um lavado e remido no sangue desse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o anfitrião que preparou esse banquete para você participar dele. Mas se você não é um seguidor de Jesus, se você é muito bem-vindo aqui, mas você não sabe o que representa o corpo, a carne dele esmagada lá na cruz, o sangue dele derramado, é importante que você saiba que Jesus morreu por você naquela cruz. Ele é o Senhor que se manifesta como Senhor sobre todas as coisas, Senhor Deus Todo-Poderoso, mas que se revelou a nós como Salvador, que se fez pecado por mim e por você, levou o nosso castigo, levou sobre ele o nosso pecado e nos deu a sua santidade. E por causa dele, nós podemos estar aqui diante de Deus. O pecado não nos separa mais do nosso Criador. Mérito de Jesus, glória para o Senhor. A ceia, irmãos, nos desafia a lembrar o sacrifício de Jesus. E quando a gente lembra o sacrifício de Jesus, a adoração brota. Quando a gente lembra o sacrifício de Jesus, humilhação vem diante dos nossos olhos, porque a gente só está aqui, não é porque a gente é bom, mas porque Jesus é a nossa santidade. E Ele vive em nós. Mas também a ceia faz a gente olhar para o amanhã e dizer, um dia eu vou ceiar com Ele. Um dia eu vou ter um corpo eterno. Um corpo glorificado. Não mais mortal. Livre do pecado e da morte. E eu vou ver o meu Senhor como Ele é. E na presença dEle nós vamos ceiar. Olhe para o passado, agradeça a Deus. Olhe para o presente, se humilhe. Eu estou aqui por causa de Jesus. E olhe para o amanhã e deixe a esperança de vida eterna brotar no seu coração. Um dia Ele vai voltar, eu estarei com Ele. Vem, Senhor Jesus. E que a presença ambulante de Jesus, não no pão e nem no cálice, mas espiritual no nosso meio, nesse ajuntamento santo, abençoe a nossa vida nesta manhã. Você vai receber o pão e o cálice. Eu vou pedir para você ficar com os dois elementos. E depois, quando todo mundo tiver servido, a gente vai participar junto da ceia do Senhor. Enquanto isso, a gente vai cantar. A minha alma estava longe do caminho dos céus. Eu era pobre, perdido, pecador. Mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu as suas mãos Para mim. Se você conhece, vamos cantar. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Vamos cantar do início? A minha alma estava longe.
A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, perdido, pecador, mas Jesus já transformou minhas trevas em luz, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus e sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim. Como é bom cantar isso, né, meus irmãos? Estamos aqui porque Jesus estendeu suas mãos e buscou pecadores que estavam em rebeldia ao seu Criador. Mas Ele nos deu vida. Ele nos resgatou. Não há abismo de pecado tão profundo que a mão redentora não possa chegar lá. Eu não sei qual problema você pode estar enfrentando, mas lembrar-se da redenção de Cristo Jesus. Segurar esse pão e esse cálice, lembrando que Cristo se fez pecado por nós e derramou o seu sangue naquela cruz. Gera dentro de nós uma gratidão pela nossa salvação em Cristo Jesus. Dinheiro não compra salvação. Braço humano não produz salvação. Salvação é obra de Deus. E Ele fez isso porque nos ama, porque nos escolheu para Ele antes da fundação do mundo, nos elegeu e nos predestinou em Cristo Jesus. E no tempo Ele nos chamou eficazmente. E quando a gente ouviu a palavra do Evangelho, nosso coração foi convencido. E a gente creu. E a gente foi regenerado e se converteu e se viu adotado em Jesus. E agora, justificados, a gente segue em santificação até a glória. Quero te convidar a ficar em pé. Tem alguém que vai participar e que não recebeu o pão e o cálice? Dá um sinal que a gente leva até você. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, nos disse: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Vamos orar dedicando este pão e este cálice para esta finalidade, a ceia do Senhor. Senhor, é com gratidão que nós nos apresentamos a Ti por esta ceia e dedicamos este pão e este cálice, que representam a carne e o sangue de Jesus. Ó Deus, para a finalidade da ceia, uma ordenança Tua que nós estamos aqui reverenciando o Senhor nesse momento. E é com gratidão que nos apresentamos a Ti. Obrigado porque os nossos pecados estão perdoados e porque o Senhor nos chamou para o Senhor, para a vida eterna. Recebe, ó Deus, esse momento de culto como algo que fazemos para a Tua glória, mas também para a nossa própria edificação, Senhor. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Podemos comer o pão e o cálice do Senhor. Bom é render glórias ao Senhor
nosso amado Redentor, Senhor, sobre o nosso coração. Senhor Deus, Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu és a razão do nosso viver, Senhor Deus, e nós Te adoramos. E Te bendizemos porque em Jesus nós encontramos vida, vida abundante. Te agradecemos, Senhor Deus, pela oferta que o Senhor fez do Teu Filho, o único Filho. Quem tem maior amor do que esse de dar o Seu único Filho em resgate de pecadores? Esse é o Seu coração, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque o Senhor nos atraiu, ó Deus, com palavras de vida eterna, Senhor. Não há outro para quem podemos ir, a não ser a Jesus, porque só Ele tem palavras de vida eterna. Não há outro alimento, Senhor, para o nosso coração, para a nossa alma faminta. Não há outro sentido à vida, Senhor Deus, a não ser Jesus. Obrigado, Senhor, pela bênção de poder seguir Jesus, tê-lo como Senhor sobre o nosso coração. Obrigado pela família que o Senhor nos deu. Obrigado por muitos irmãos. Obrigado, Senhor Deus, porque hoje nós estamos aqui reunidos por causa de Jesus. Ó Deus, e nós levantamos todos os dias, quando o Senhor nos dá fôlego de vida, e decidimos viver por causa de Jesus. Ele é um motivo que se sobrepõe a todas as lutas. É um motivo, Senhor Deus, para viver, que se sobrepõe a todos os cenários, por piores que sejam. E não há, Senhor Deus, prazer neste mundo que se compare à alegria de seguir Jesus e vê-lo manifesto na nossa vida. Obrigado por esse momento de ceia, Senhor, na Tua presença. Em nome de Jesus que oramos com gratidão. Amém. Amém.